Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Ubermac Refrigeração. E hoje, pessoal, quero apresentar a vocês de uma forma básica e didática qual é o funcionamento aí, como funciona o ciclo básico de refrigeração. Essa aula é muito importante, pessoal, porque você entendendo isso, você vai entender o funcionamento desde um frigobar, um bebedouro de água aí, até uma câmara fria. Esse ciclo básico de refrigeração está presente em todos os equipamentos refrigerados a compressão, ou seja, todo equipamento que tenha compressor na refrigeração, ele segue esses mesmos parâmetros aí do ciclo básico de refrigeração. O que muda aí de um bebedouro de água para uma câmara fria aí, com equipamento semi-hermético, por exemplo? Muda os componentes, mas o ciclo, o entendimento aí da refrigeração como um todo é a mesma forma. Então, se inscreva no canal, deixa seu like aí pra gente, pessoal, e vem comigo que hoje tem muita aula aí pela frente. Então, hoje nós vamos falar do ciclo básico de refrigeração. Pessoal, eu quero apresentar a vocês, como eu disse, de uma maneira básica, tá? Não vou trazer fundamentação termodinâmica da maneira mais complexa possível, porque o meu intuito é ajudar as pessoas que estão começando. Aqueles que já sabem também podem interagir conosco, né, e trazer mais informações, deixar no campo aí dos comentários, que aqui o intuito é ajudar, não é mostrar conhecimento maior que ninguém, o intuito é ajudar aí os colegas que estão iniciando na área, de uma maneira como eu aprendi lá no passado. De uma maneira mais fácil, que consegue entrar na nossa cabeça. Que às vezes a gente começa a falar de fundamentação, de termodinâmica, entre outras coisas, acaba que, para quem já está no ramo, talvez fica mais fácil de entender, porque está habituado a se dar com isso todos os dias. Agora, quem está começando, pessoal, todo mundo começou um dia, né? Então, quanto mais fácil, quanto mais básico é a nossa linguagem, é o nosso jeito de falar, é a maneira de explicar, é mais fácil para os colegas que estão entrando na área ou pensando em entrar. Tá? Então o intuito aqui não é dar aula de física, explicar a fundamentação de termodinâmica, entre outras coisas. É explicar de uma maneira básica, tá, a teoria da refrigeração, aí, o ciclo básico de refrigeração. Então, pessoal, quando você pensar em refrigeração, ciclo básico de refrigeração, já tem na cabeça 5 elementos. Esses 5 elementos que eu vou apresentar e explicar para vocês aqui, ele está presente em todo equipamento, né, movido a compressão. Todo equipamento de refrigeração que tenha compressor tem presente esse ciclo básico, tem presente esses 5 componentes. Você lembrando dele, qualquer equipamento que você pegar daqui para frente, você vai lembrar de mim, vai lembrar das nossas aulas e vai ver que não é tão complexo, né, como às vezes a gente lê em livros, às vezes a gente vê alguns outros vídeos de umas pessoas que estão mais avançadas. Vou tentar fazer da maneira mais simples possível aí, para você entender de uma forma, de uma vez por todas, o ciclo básico de refrigeração. Então, pessoal, tudo começa, né, através do nosso compressor. Ele que é o coração do sistema. Nosso compressor, o nome já diz, né, por que compressor? Porque ele comprime o fluido refrigerante pelo ciclo de refrigeração, pelo sistema de refrigeração. A função do nosso compressor é a mesma função do nosso coração. Nosso coração não bombeia o sangue pelo nosso corpo, né, através das veias. O compressor é o coração do sistema. Ele comprime o fluido refrigerante pelo sistema, né, através da nossa tubulação. Então, o fluido refrigerante sai aqui do nosso compressor em alta pressão e alta temperatura, até entrar no nosso condensador. Qual que é a função do nosso condensador, pessoal? Condensador. A função do nosso condensador nada mais é que trocar calor, eliminar o calor do fluido refrigerante que está adentrando a ele em alta pressão, em alta temperatura. Ele dissipa esse calor, descarta para o meio ambiente, descarta para o meio onde ele está instalado, o nosso condensador. Por isso que o nosso condensador tem que ser instalado sempre em lugares arejados, de boa troca. O condensador, na verdade, ele tem 3 funções. Isso eu vou, nos próximos vídeos, hoje eu só estou dando um adentro mesmo, básico, do ciclo básico de refrigeração, mas eu vou dar depois cada equipamento, cada componente desse ciclo básico de refrigeração, eu vou pegar muito isso com vocês, tá? Que é muito importante a gente entender o ciclo básico de refrigeração
a gente já tem aí 90% de caminho andado na refrigeração. É claro, tem muita coisa para a gente aprender, mas tendo isso na cabeça, você já sabe qual que é a função de cada equipamento e se ele está fazendo, de uma maneira operante ou não. Então, o nosso condensador, na verdade, ele tem três funções: de superaquecer, condensar e subresfriar o nosso fluido refrigerante. Mas a função do nosso condensador, então, nesse momento, né, no ciclo básico de refrigeração, é rejeitar o calor do fluido, né, e condensá-lo. O fluido está entrando em alta pressão, em alta temperatura, em sua forma de vapor, é condensado e sai do nosso condensador em líquido. Esse líquido sai do nosso condensador e vem, pessoal, para o nosso dispositivo de expansão. Né? Vou escrever assim: dispositivo de expansão, DE. O que é o nosso dispositivo de expansão? Como eu disse para vocês no início do vídeo, refrigeração, o ciclo é da mesma forma. O que muda são os componentes. Por exemplo, o dispositivo de expansão do refrigerador doméstico, de uma geladeira, por exemplo, é o capilar. Já de uma câmara fria, uma válvula de expansão. Ar-condicionado, válvula de expansão eletrônica, né? Falando aí do inverter. Então, conforme vocês podem ver, sempre o princípio, né? Sempre vocês vão encontrar no ciclo básico de refrigeração esses 5 componentes que eu vou apresentar a vocês. O que vai mudar são aí os elementos, né? O dispositivo de expansão de uma câmara fria pode ser uma válvula de expansão eletrônica. Quando a gente está falando aí de um equipamento menor, por exemplo, um bebedouro, é um capilar. Mas os dois têm a mesma função, é expandir o fluido refrigerante. Então, nosso dispositivo de expansão fica antes do nosso evaporador. Então, o fluido refrigerante, que aqui já está em forma líquida, pessoal, ele é dentro do nosso dispositivo de expansão, saindo dele aqui uma mistura de líquido mais vapor. Saindo aqui do nosso dispositivo de expansão, que pode ser, por sua vez, capilar, a nossa válvula de expansão, termostática, a nossa válvula de expansão eletrônica. Saindo do nosso dispositivo de expansão, essa mistura de líquido mais vapor, vai adentrar ao nosso evaporador. Evap. Entrando no nosso evaporador aqui, pessoal, esse fluido refrigerante, por sua vez, ele tem uma função muito parecida com o condensador. Mas ao invés de ele jogar esse calor, né, para o meio, eliminar, dissipar esse calor, o nosso evaporador ele está retirando o calor, está absorvendo o calor. A função do nosso evaporador é absorver o calor do meio onde ele está instalado, como por exemplo numa câmara fria, um ar-condicionado residencial. O evaporador, nosso evaporador que fica instalado dentro do ambiente, a função dele é retirar o calor daquele ambiente, trazer esse calor lá para o nosso condensador para ele ser jogado. Refrigeração é uma troca de calor. Ele retira calor de um ambiente e joga para o outro. Retira calor de um ambiente e joga para o outro. Então a função do nosso evaporador é retirar, absorver o calor do ambiente, né? E transportar, né, retornar esse calor lá para o nosso compressor, que por sua vez, o fluido refrigerante que estava entrando no nosso evaporador numa mistura de líquido mais vapor, né, ele vai se evaporar por total, né, vai começar a se evaporar no nosso evaporador, até o momento que ele evapora totalmente e começa a retornar aqui para o nosso compressor só o vapor. O compressor foi feito para comprimir vapor, tá, pessoal? É um defeito muito grande aí quando retorna líquido, mas isso é assunto para a gente ver nos demais vídeos, né? Hoje a gente está adentrando, estou tentando explicar de uma maneira bem simples para que entre de vez na cabeça dos colegas aí. Então, pessoal, nosso evaporador, a função dele é evaporar o fluido refrigerante por total, absorver o máximo de calor que ele conseguir do sistema, né, lá do ambiente onde está instalado, e o compressor, através da sua sucção, ele vai succionar esse calor, né, esse vapor, e retorna o ciclo novamente, levar lá para o condensador. Como eu disse a vocês, em qualquer sistema de refrigeração a compressão, né, que trabalha com compressor, tem 5 elementos. Então seria 1, o nosso compressor, 2, o nosso condensador, segundo elemento aí do nosso ciclo básico de refrigeração, 3, o nosso dispositivo de expansão, 4, o nosso evaporador, e o quinto, pessoal, não menos importante, é o fluido refrigerante. É o fluido, né? O próprio gás. Esse é o quinto elemento aí do nosso ciclo básico de refrigeração. É o gás, né? É o fluido refrigerante
que ele é responsável por transportar o calor por todo o ciclo, né? Ele retira, né, ele retira todo o calor lá do meio ambiente através do evaporador. O fluido refrigerante retira o calor lá do nosso evaporador, né, do nosso meio onde ele está instalado, e leva todo esse calor para o nosso compressor, através de vapor superaquecido. Esse vapor superaquecido é comprimido aqui pelo nosso compressor em alta pressão, em alta temperatura, adentrando aqui ao nosso condensador, eliminando ao percorrer do nosso condensador esse calor e transformando em algum momento do nosso condensador aqui, vocês vão ouvir falar muito aí esse termo de temperatura de condensação. A partir de um certo momento que o ventilador está lá retirando o calor, ele é transformado de vapor superaquecido em líquido subresfriado. Por isso a função do nosso evaporador é de superaquecer condensar o fluido e subresfriar. Então, pessoal, é muito simples, né? Você entender dessa maneira, sem trazer muitas leis físicas, sem desprezando, né? Porque tudo isso está envolvido nas nossas leis termodinâmicas, mas uma maneira mais simples possível. Eu falando de vocês como técnico para técnico, né? A gente não tem esse conhecimento e astrofísico, por exemplo. Uma maneira de vocês conseguirem compreender, assim como eu consegui compreender no começo. Vocês vão, claro, cada vez se aperfeiçoando mais, cada vez lendo mais, assistindo mais vídeos. Eu vou fazer para vocês vídeo explicativo de todos os nossos elementos aí do ciclo básico de refrigeração. Você tendo isso bem fixado em mente, pessoal, então você já sabe, não está comprimindo o fluido refrigerante nesse sistema de refrigeração. Pode ser um compressor semi-hermético aí de 20 HP ou um simples compressor de um bebedouro aí de 1/10 de HP. Os dois têm a mesma finalidade, os dois têm a mesma função dentro de um sistema de refrigeração. Um não é diferente do outro. Como eu disse, o que muda são os componentes. Se você pensa em dispositivo de expansão, por exemplo, né, como eu falei, nós temos capilar, válvula de expansão termostática, válvula de expansão eletrônica. Trazendo para a válvula de expansão termostática, nós temos a válvula de equalização interna, a válvula de equalização externa. Mas independente de como é esse componente, a única função que ele tem é evaporar o fluido refrigerante no sistema. Condensador, nós temos condensadores estáticos, condensador de alta vazão, médio perfil, baixa vazão, mas toda a função do evaporador é a mesma, é evaporar o fluido refrigerante e trocar calor com o meio onde ele é instalado, né? Retirar calor, digamos aí, exemplificando uma câmara fria, trocar calor com aqueles produtos, né? Tirar o calor daqueles produtos e mandar para o condensador para esse calor ser rejeitado. Como eu disse, a refrigeração propriamente dita é apenas troca de calor. Retira calor de um lado e joga calor para o outro. Retira calor de um lado e joga calor para o outro. É a ausência de calor. Nós retiramos o calor de um lado e jogamos para o outro. Então, pessoal, fica bem didática, tá? Como que funciona, então, para vocês, só para finalizar a aula, para não ficar uma aula muito alongada? Vamos exemplificar aqui, né? Nós temos muito vídeo no canal sobre câmara fria. Então eu vou exemplificar aqui como esse ciclo básico de refrigeração aqui, nós estivéssemos falando de um sistema de câmara fria, por exemplo. Nós temos o nosso compressor, da nossa unidade condensadora, ele vai mandar o fluido refrigerante lá para o condensador, fazer tudo a função do condensador. Esse fluido refrigerante que estava em vapor superaquecido vai transformar para líquido subresfriado, adentrar na sua válvula de expansão na forma líquida. Na hora que ele sai da sua válvula de expansão, está exemplificando uma câmara fria. Ele vai adentrar no evaporador uma mistura de líquido mais vapor, porque o líquido é mais fácil de retirar o calor, tá, pessoal? Depois eu vou explicar isso para vocês com mais riqueza de detalhes. Adentrando no nosso evaporador, retirando todo o calor no meio, ele vai começar a retirar calor, até o momento onde ele passa a ser novamente vapor, para ele voltar para o nosso compressor em forma de vapor e assim infinitamente é repetido o ciclo até chegar à temperatura de set point e desligar o equipamento. Esse é o princípio básico de refrigeração. O nosso fluido refrigerante, pessoal, que é o quinto elemento aí do nosso ciclo, a função dele, como eu disse, é transportar, né, se transcorrer aqui pelo nosso ciclo de refrigeração, levando calor e retirando calor, levando calor e retirando calor. Imagina você com o nosso fluido refrigerante
ele é um carro, um ônibus, digamos que ele é um ônibus. Por isso que tem que ser muito bem calculado numa câmara fria a medida do evaporador, né, a sua capacidade térmica lá em quilocaloria-horas, a medida do nosso condensador, né, da nossa unidade condensadora, o compressor também, que já vem geralmente junto aí na unidade condensadora, tá? Essas unidades mais fracionárias aí até 5 HPs, a gente não monta, a gente já compra ela de acordo com a capacidade térmica do projeto. Mas por que tem que ser muito bem calculado, pessoal? O nosso condensador, ele vai retirar o calor que foi calculado naquela máquina por hora, né, a nossa caloria hora, e o nosso evaporador também. Imagina vocês que nós temos aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 3 pessoas. E aqui é um ponto de ônibus, tá? Nosso evaporador é um ponto de ônibus. Só para vocês entenderem da maneira bem tranquila. Nosso evaporador aqui é um ponto de ônibus. Essas pessoas estão aqui esperando o ônibus. Essas 3 pessoas aqui são denominadas como calor. Essas 3 pessoas chamadas calor estão esperando o nosso ônibus. Qual que é o ônibus que eles estão esperando? O nosso fluido refrigerante. Então, pessoal, o ônibus passa aqui, o fluido refrigerante passa aqui, né, no evaporador e pega essas 3 pessoas, que por sinal vão com eles, né, até o compressor, passa aqui pelo compressor, essas 3 pessoas estão vindo, sendo transportadas pelo nosso fluido refrigerante, né, que seria o nosso ônibus em questão, vindo aqui para o nosso condensador. Quando ele chega no nosso condensador, essas 3 pessoas, né, chamadas de calor, elas descem do ônibus e vai embora cumprir sua sina. Uma maneira bem tranquila de você entender. Esse condensador aqui então vai rejeitar essas 3 pessoas, ó, e o fluido refrigerante, né, que é o ônibus, fica vazio novamente para ir lá buscar mais calor e transportar mais pessoas, transportar mais calor. Por isso tem que ser muito bem calculado num ciclo, num projeto de refrigeração, numa montagem de uma câmara fria. Não adianta você ter um evaporador para, um exemplo, né, que seria capaz de transportar 10 pessoas, né, essas 10 pessoas montarem no ônibus, né, que seria o fluido refrigerante, se você tem um condensador que é capaz de só desportar 5 pessoas por exemplo. Então o que adianta você toda vez na viagem transportar, pegar no evaporador 5 pessoas, 10 pessoas, se o seu evaporador só é suficiente para desportar 5 pessoas? Então não seria suficiente. Então por isso tem que ser muito bem calculado, muito bem pensado no projeto de refrigeração, senão aí tem um problema, né? Então a capacidade térmica das máquinas, né? A gente tem que sempre olhar os catálogos, tem algum software para seleção de carga térmica no projeto de uma câmara fria, congelado, resfriado, entre outros. O que você tem que fazer? Você tem que ter um evaporador que consiga pegar 3 pessoas, por exemplo, e um condensador que consiga desportar essas 3 pessoas. Né? Senão elas vão ficar andando ali à toa. A gente tem que fazer um projeto muito bem casado aí para ter um equipamento perfeito de refrigeração. Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que eu tenha sido o mais claro possível com vocês. Essa é a maneira que eu explico aí para as pessoas da minha equipe que começam a trabalhar com a gente, para as pessoas que estão começando hoje, jovens que nós estamos treinando, né? Assim como eu. Uma maneira bem simples e didática que consegue entrar na nossa cabeça de uma maneira bem tranquila mesmo. Sem combinação de fórmulas, sem falar de maneira difícil, de maneira simples, né, como eu aprendi e estou tentando passar para vocês. Agora, os próximos vídeos, eu vou falar individualmente de cada componente desse ciclo, né, a função do compressor com mais detalhes, quais os tipos de compressores, função do nosso condensador com mais detalhes, já que eu já dei um adentro aqui das 3 funções do nosso condensador, válvula de expansão, né, dispositivo de expansão, a sua função com mais detalhe, quais os tipos de dispositivo de expansão, onde cada um é aplicado, formas de evaporadores, evaporador estático, evaporador através de ventilação, entre outros tipos de evaporadores. Como eu disse, todos eles, independente do formato, né, do evaporador, do condensador, dispositivo de expansão, compressor, todos eles têm a mesma função. Você entendendo dessa maneira bem fácil e tranquila a função dos componentes aí do ciclo básico de refrigeração, toda vez que você se deparar com o compressor, com o condensador, independentemente do formato e o jeito que é aquele equipamento, você vai saber qual é a sua função. Essa que é a finalidade desse vídeo, tá, pessoal? Então, você que gostou desse vídeo, pessoal, não se esqueça aí, ó. Deixe seu like pra gente, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificação. Toda semana estou tentando buscar novidades para vocês. Perca um tempinho aí, se inscreva no canal com a gente. Isso nos fortalece muito e nos dá cada vez mais empenho de gravar conteúdo bacana para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.